Então, queridos, lembrando, né, ontem, então, falamos sobre a invasão lá do Reino do Norte, né, a Samaria sendo sitiada, sendo tomada pelos assírios, e aí, na verdade, essa conquista assíria, ela vem agora, começa a vir, começa a descer, né, no território. O objetivo é chegar na região de Judá também, do Reino de Judá, tá? Então é isso que nós vamos ver um pouquinho aqui no capítulo 18. Particularmente o capítulo 18, ele é um interlúdio, né? No 19 a gente vai ver o desfecho de toda a história, mas hoje então é um interlúdio do que está acontecendo. Vale muito a pena você acompanhar aí esse capítulo, tá bom? Então, 2 Reis, capítulo 18, acompanhe conosco. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Só um pouquinho, então. Dados importantes: Reino do Norte sendo dirigido por Oséias, tá? E Reino agora do Sul, tá? Começa a reinar Acás, tá? Começa a reinar com 25 anos, por 29 anos ele reina. Uma informação importante: ao final do capítulo 2, do versos 2, diz assim: o nome da sua mãe, né? Da mãe de Ezequias, era Ábia, né? Ábia, filha de Zacarias. E aqui, gente, eu lendo alguns autores, algumas comentaristas, não era muito comum, né, deixar o nome de mulher na Bíblia, coisa Jamais. e tal. Isso. Quase passa desapercebido, tá? Mas em alguns outros escritos ou outras passagens, pastora, diz que é mencionado aqui pela grande importância que ela teve no homem que ele vai se tornar. E agora a gente vai ver no homem. Então aqui a gente não poderia passar sem pontuar a importância de uma mãe sábia. Porque em todos os outros capítulos menciona-se filho do rei tal. E aqui, né, dá o nome do pai. Do homem. Isso era o normal. Exato. Na Bíblia, quando aparecia, né, principalmente aqui no Velho Testamento, né, o nome da mulher... E quando apareceu lá a Atalia, ou a Atália lá... Fez algo notório. E fez algo negativo. Negativo. Né, a Atália, então, são, né? Agora essa mulher aqui, grandiosas. Então, a gente vai ver que ela soube criar o seu filho. E é importante, porque ontem a gente terminou o capítulo falando da importância, né, da gente instruir os filhos, enfim. Então, fica aqui a menção dessa mulher aqui, que ela... Esse homem chamado Ezequias, que nós vamos ler aqui para baixo, tá? Teve total... ação dessa mulher na vida dele. Será que ele fez o que? Aprova ou reprova, pastor? Vamos ver. O que você acha? Acompanhe com a gente aí, versos 3. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava nos... De todos os reis de Judá, tá? Ele é o único que é comparado a Davi. Pessoal, tá? Ele fez algo que agradou a Deus. Observe, gente, que aqui a gente fica sabendo de dados que a gente não sabia, que é o quê? Aquela serpente que foi levantada lá no deserto, lá atrás, né? Por Moisés, quando as cobras, as serpentes mordiam, enfim... ainda estava aqui e já estava sendo adorado como um ídolo. Isso. Olha, ele já tinha, chamado Neustã. Eles já tinham endeusado a Desde serpente. aquela época. Você veja, todos aqueles reis passaram e nenhum deles derrubou. Derrubou isso. Nenhum. Muito pelo contrário, idolatraram aquilo, né? Coisa terrível isso, né? Vamos lá, verso 5. Porque a gente sempre falou nos outros capítulos, né? Que tinha alguns reis que fizeram, que a prova, contudo, sempre tinha aquela palavra, contudo, né? Não tiraram no os entanto, altares, não derrubaram os postes. E esse aqui já começa, né? Falando, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, inclusive ali aquela... Ele faz o que era para fazer. Faz o que era para fazer. Né? E vamos lá. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada,
ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Então, olha só, é um homem que confiava em Deus, um homem que seguia os mandamentos de Deus, né? É um homem que currículo esse aqui, né? Fala Nossa, que não houve confiava outro em como Deus. ele, né? Confiava em Deus, o Senhor estava com ele. E assim, e por ter todas essas credenciais aqui, pastor, ele não se submete ao rei da Síria, Exatamente. né? Aquele Interessante pagão. que eu gosto que diz, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. E em contrapartida, no 7 responde, e o Senhor estava com ele. Exato. Quer dizer, você se apega ao Senhor, segue os caminhos dele e o Senhor está com você. E era bem sucedido em tudo que fazia. Tá aí o segredo de Exatamente. ser bem sucedido. Mas como nem tudo é flores, né, pastor? Nem tudo é flores. Então, o que nós vamos ver agora? Que justamente por ele não se submeter ao rei da Síria, né? Nós vamos ver agora aqui, então, que... Vamos ver alguns detalhes ainda do capítulo, mas que logo, logo esse rei da Síria vai vir. Porque o 8 combater pontua, contra. né, que desde as torres de sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus. E lembre, gente, que nos capítulos anteriores, nós líamos que aqueles reis que faziam coisas horríveis, deixavam com que os altares permanecessem desde... Tem uns que assim, fizeram altares nas torres de sentinelas, fizeram altares nas cidades fortificadas e não eram destruídos. E você vê que aqui nesses lugares ele derrota os inimigos. Aqui você vê que a história vai dar uma paradinha, tá falando do Ezequias, que é o rei do sul aqui, né, de Jerusalém, enfim. E agora vai citar, tipo, o que está acontecendo lá no norte, ok? Então você vai ver que o verso 9 agora vai falar o que está acontecendo lá com Oséias, tá? Vamos lá. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Alá, em Gozã do rio Abor, na cidade dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram, nem lhe obedeceram. Observe que tudo isso aconteceu, está bem claro, né, versos 2, né, porque os israelitas Não obedeceram ao Senhor, seu Deus. Violaram a aliança, tá? Então, se você está em cadeias aí, se existe algum tipo de cadeia, existe algum tipo de, muito possivelmente, alguma coisa você falhou em obedecer algum mandamento, algum decreto do Senhor, tá? No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O texto volta a falar agora do reino do sul, tá? Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: cometi um erro. Para de atacar-me, eu pagarei tudo que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.500 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. Aqui, gente, pastor, assim, eu falo que nem tudo é flores, né? Esse Ezequias foi o cara, você vê que ele é comparado com Davi, mas ele não, aqui eu acho isso que é legal da Bíblia, porque mostra o quê? Que ele também era um ser humano. Então aqui é um momento de fraqueza dele, na humanidade dele. Por quê? Era um homem que confiava em Deus, obedecia a Deus, tudo. Porém, o que acontece? Após o rei da Síria ter atacado algumas cidades fortificadas, né, do sul, do reino do sul, e vencido, bateu medo. A confiança dele, irmãos, vacilou. A fé de Ezequias titubeou. E o que acontece? Então agora ele manda, né, ele manda um recado, uma mensagem lá, né, para essa cidade em Laques, né, para o rei da Síria, e falando, olha, cometi um erro, porque ele tinha parado de pagar tributo, inclusive, né? Me diga quanto que eu devo aí, para vocês deixar a gente quieto aqui, para não, tá? Que eu vou pagar você, tá? Então, em vez de permanecer ali no posicionamento dele, firme, crendo em Deus, confiando em Deus, é aquele momento assim onde a pessoa, né, fala, ai meu Deus, né? Tipo, a água bateu no pescoço, e agora o que eu faço? Então eu vou garantir minha segurança por meios humanos, ou por meio do dinheiro, tá? E o que ele faz, então? Vem o preço da conta, tá? Ele não tem todo aquele dinheiro, então agora ele pega até o dinheiro do templo. Observe que ele pega o dinheiro do templo, que fala que ele chegou a tirar o ouro das portas do templo para mandar os batentes, né? Então você veja que desespero mesmo, né? E a maior prova que não adianta a gente confiar no dinheiro, pastora, que agora vamos ver então,
se parou. Porque então, assim, se tudo é resolvido com dinheiro, então quer dizer que aqui era para ter resolvido o problema, né? A gente vai ver, então, a partir do verso 17, então, a sequência, o que acontece. De Laques, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei, e o administrador do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sébano e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse: digam isso a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria: em que você baseia a sua confiança? Desculpa aí. Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderiam militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Aqui, olha só. Gente, Deus vai usar o próprio inimigo para trazer reflexão, tá, para o povo de Deus. Que tapa na cara, né? Observe que as palavras que ele diz no 19, pastor, que ele diz assim, em que você baseia a sua confiança? Olha só, você está confiando no quê? No teu dinheiro? No em teu quem você está confiando para se rebelar contra mim? Né? Tipo, eu quero saber. É óbvio que aqui você vai ver no contexto aqui, o rei da Síria acha que ele está se apoiando no rei do Egito, né? Ou ele fala, não, é alguém que ele deve estar acreditando nesse, né? Alguém que deve estar apoiando ele, tá? Mas vale para reflexão, né? Sem dúvida, né? Então, assim, se Deus perguntasse para mim, para você hoje, em quem que você baseia a sua confiança? Sua confiança está em quem? Tá? Aí no dinheiro que você tem, no seguro que você tem, a sua confiança está na máscara que você usa, né? Sua confiança está no isolamento. No álcool gel que né? você passa? Nada contra isso, e muito menos dizendo que isso é errado. Não, a gente por favor, usa também. não entenda. Mas, assim, tem que haver algo a mais ou maior que a gente confia. Não pode estar nisso. Exatamente. Tá? E que vai nos permitir nos movimentar ou parar e retroceder. Você vê que aqui é o momento onde Ezequias estava indo bem, gente, estava avançando. Aqui veio alguma coisa para parar ele, paralisar, e a tendência é que ele retroceda. E agora em vida escrava, e é isso que a gente tem que cuidar na vida da gente. Vamos ver o que acontece, vamos lá. Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim o faraó, rei do Egito, retribuiu a quem confia nele. Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo: Judá e Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aqui, gente, ele está... você vê o que ele fala, se vocês estão confiando no Egito, né? O Egito, se você está aí, isso, permanece, né? Às vezes dá uma travadinha aqui, a gente para, tá? E espera vocês. Então observe que o rei da Síria está falando sobre o Egito e está dizendo assim, ó, se vocês estão confiando no Egito, eles não são confiáveis. Se vocês estão confiando no Senhor, né? Lembre que Ezequias, inclusive, tirou os altares. Só que, na verdade, os altares que Ezequias tirou eram os altares de idolatria. Não eram os altares, não representava Deus, ao contrário, aquilo lá era contra Deus, era o que Deus falou para não fazer, né? Que não era para cultuar outros deuses. Ali, na verdade, se remetia aos outros deuses. Quer dizer, o rei da Síria não entendia nada de Deus. Mas vamos lá, verso 23. Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiros do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e o destruísse. Aqui, gente, você veja que aqui, o rei da Síria realmente está falando assim, ó, vocês estão confiando neles? Olha, eu dou 2.000 cavalos para vocês, se é que vocês têm isso de soldados. Né? Como numa guerra, falando assim, olha, eu vou te dar 2.000 aviões para você vir guerrear contra mim, porque se você tiver alguém que pilote. Se você tiver alguém que pilote, né? E eu creio que eu vou destruir vocês. E ele diz além, ele diz assim... Tem uma palavra do Senhor. O 25, quando diz, eu sei que é Deus, né? O Senhor que nos mandou aqui. Tá completamente equivocado. Ali o administrador do palácio entra em desespero, né? Verso 26, e você vai ver o que acontece. O que ele pede para eles. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram ao comandante de campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro, que como vocês terão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Aqui, em outras palavras, é o seguinte, ele está falando assim, ó,
se fosse hoje, aqui no Brasil, eles falam assim, ó, em vez de falar em português e que está todo mundo ouvindo e entendendo, fala em inglês com a gente, que a gente entende inglês. E nós não queremos que o povo entenda. Porque, na verdade, isso aqui era uma estratégia de guerra. Eles chegam, eles estão falando alto, mandando mensagem para o rei, mas no fundo não é para o rei, eles querem mandar para o povo. Porque eles estão dizendo assim, ó, né? Nós queremos que esse povo saiba que esse rei não é de nada, que esse Ezequias que está confiando em Deus aí, e que eles não vá na conversa desse Ezequias para confiar em Deus, porque vão tudo morrer. Aqui você vê, eles falam, eles vão tomar das próprias fezes, né? Vão comer das próprias fezes, tomar da própria urina. Então, na verdade, aqui é uma estratégia de guerra. Eles estão colocando medo no povo, tá? Por isso que daí o administrador ali do palácio fala assim, ó, fala conosco em aramaico, para que o povo... Ele fala, não, nós estamos aqui falando em hebraico mesmo, porque nós queremos que todo mundo entenda, porque afinal de contas é eles que vão ter que passar por isso. Comer fezes, beber então, urina. Que eles não acreditem em Ezequiel, ou seja, que o povo não apoie o presidente, não apoie o rei, que não apoie... Você veja que as estratégias até hoje é igualzinho, continua... Satanás continua usando as mesmas estratégias, né? Então, queridos, vamos ver o que vai acontecer até o final desse capítulo. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico, ouça a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz, com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria, façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e da sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna. Até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vias, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz o Senhor nos livrará. Olha só, gente. Então aqui, agora, né, os comandantes da Síria falam direto com o povo, dizendo, não confie, não dê ouvidos a Ezequias. Fala para eles, olha, prefiram, né, comer... Né, das suas próprias oliveiras, da sua própria cisterna. Agora, olha onde está a mentira aqui, olha onde está escondido aqui a coisa. Com quem diz, rendam-se, porque vocês vão comer da sua própria videira, da sua própria figueira, beber da sua própria cisterna, até que vocês venham e sejam levados para uma terra, tá? Que a gente vai ainda. Aí fala, numa terra de pão, de vinhas, terra de oliveira e de mel. Pinta sabe? Bonito, né? Pinta bonito. Mas na verdade, sim, você está sendo levado escravo. Tá? Né? Então é claro que vai ser levado para um resort, né? Tá? Daí não dê ouvidos a Ezequias, de novo, tá? Pois ele está iludindo quando diz o Senhor nos livrará. É bem o diabo falando assim, não confie, né, no seu pastor, na palavra que fica dizendo, não, confie no Senhor. Você vai... E quantas pessoas daí dão ouvidos à voz do inimigo, em vez de dar ouvidos à voz do seu guia, do seu pastor, do seu orientador, do seu pai, da sua mãe, dão ouvidos para a voz do inimigo, tá? Vamos lá, verso 33. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim, de Ena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles não estão falando mentira, é verdade. Nenhuma dessas cidades aqui, o Deus delas livrou porque não era um Deus verdadeiro. Porque não era o Deus eterno, o Criador, o Todo-Poderoso, o Adonai, o Elohim, né? Então, não puderam mesmo. Então, não estão falando mentira aqui, não estão enganando. Eles estão, inclusive, usando um exemplo verdadeiro, tá? Mas a diferença é que o nosso Deus não é o Deus desses povos. Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado, não lhe respondam. E aqui é uma sabedoria. Sabedoria. Veja bem. Grande sabedoria. Terem dito assim, não responda nada, não se comprometa, guarda no teu coração, não quer dizer que não mexeu com eles, não quer dizer que eles... Né, mas é uma maneira de resguardar, tá? Então assim, ninguém fala nada, ninguém diga o que pensa agora, tá? Por aquele momento, tá, de repente aquilo inibiu uma insurreição ou um levante maior. Vamos lá. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebana e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. Então aqui você vê eles retornando com as vestes rasgadas, significa assim, em desespero.
tá? Para Ezequias, dizendo assim, Ezequias, agora o negócio ficou feio. Agora eles estão falando com o nosso povo, tá? Que não confiem em você, a coisa tá feia. E agora é o seguinte, mais do que nunca agora, nós temos duas situações agora, Ezequias. Ou nós nos entregamos a eles, tá? Ou nós vamos dançar a música deles, ou a gente vai então confiar no Senhor aí. Mas eles estão dizendo que não adianta confiar, porque os outros povos confiaram e perderam, porque ninguém pode correr da Síria. E agora, gente? O que você acha que vai acontecer? Para isso você precisa estar com a gente amanhã. Não falte. Né? Então fica aí, né, a dica para você estar com a gente amanhã, tá? Ó, vai valer muito a pena. Capítulo 19 e 20 são fantásticos, tá bom? E a gente incentiva você a permanecer com a gente.